Que videogame esquisito! Geração Max? Que videogame esquisito! Olha, tem entrada de controles. Mas onde estão os controles? Ah, estão bem aqui. Mas onde é que coloca o cartucho? Tá fechado, não tem entrada de cartucho? Pera aí, ele tem uma pequena entrada de cartão SD. Com certeza não é para colocar memory card, né? Olha, isso aí é do Mario, é? Que Mario? O que? Finish him. Muito indo. Continuemos. Bem, será que é o que eu tô pensando? É um console multi-emulador de mesa. Vocês não sabem o que é isso? Ok, eu explico. Depois que os emuladores foram criados, lembrando que emuladores são programas que simulam e imitam os consoles de videogames, ou até mesmo qualquer plataforma, seja PCs antigos, programas antigos e até mesmo o Android. Os emuladores são programas que imitam alguma outra coisa e dependendo de sua programação, pois existem diversos emuladores que fazem a mesma coisa, mas que foram desenvolvidos por programadores diferentes. Por isso, alguns funcionam de formas diferentes de outros. Muitas vezes, uns apresentam problemas que em outros não têm, mas que possuem mais velocidade que os outros e vice-versa. Cabendo a você saber escolher qual emulador se encaixa melhor no seu gosto. Até mesmo por essa razão, os emuladores estão sempre recebendo atualizações para corrigir e melhorar esses erros. Mas se você estiver usando um PC, ou dependendo da plataforma que você estiver usando para rodar esses emuladores, também vai depender da capacidade dela, velocidade, processamento e etc. E com o tempo, os emuladores se desenvolveram tanto esses programas que nós podemos rodar eles em outras plataformas que não sejam nossos computadores. Hoje podemos rodar até em videogames e celulares. E com o uso do Android, podemos baixar esses programas no celular e jogar as ROMs, que são os jogos, dentro do seu celular. Vocês devem se perguntar, mas como eles transformam aqueles cartuchos em arquivos de jogos chamados ROMs? Até hoje, já foram desenvolvidos muitos métodos de interligar fios e placas que são conectados nos cartuchos dos jogos e extraem e retiram de dentro dos seus chips o programa que roda o jogo e o transforma em um arquivinho dependendo do tamanho e do console. Pode ser pequeno, como os de Atari ou NES, ou enormes, como os de Nintendo DS, 64 e por aí vai. Com estes mecanismos e tendo um cartucho do jogo em mãos, se obtém a ROM, o arquivo do jogo, que claro, irá rodar no programa que emula aquele console. Daí então, a criatividade não tem limites. Onde você quiser rodar esses jogos, você pode, se você for criativo, claro. Mas é claro que você tem que respeitar algumas regras básicas para os emuladores. Como por exemplo, se você quiser emular esses dois consoles aqui da era 16 bits, o Mega e o Super Nintendo, você tem que criar uma placa ou um aparelho que consiga ter a capacidade desses dois consoles, o melhor deles. Por exemplo, a melhor velocidade de processamento do Mega Drive e a melhor placa de som e sistema de cores que o Super Nintendo tinha. Ou seja, o aparelho tem que ter o melhor dos dois. Assim você vai conseguir emular esses dois consoles de 16 bits. Mas aí, se eu quiser rodar um PlayStation
nesse mesmo aparelho que roda só 16 bits? Eu posso? Não, porque o PlayStation é 32 bits. A placa que você criou é limitada só até 16 bits, ou seja, Mega Drive e Super Nintendo. Então, se você quiser rodar PlayStation, que é 32 bits, você teria que criar uma placa melhor, que rodaria o PlayStation e os 16 bits também, porque são menores que aquela placa, certo? 32 bits é muito mais alto. Mas se eu quiser rodar um console de 8 bits, como o NES, por exemplo, eu posso rodar na placa criada para emular PlayStation? Pode, porque 8 bits é menor, então ele aguenta rodar no Nintendinho. E aguenta rodar até 32 bits. Em Game Boy Advance, por exemplo, em Game Boy Color. Então você tem que criar uma placa que ela esteja o mais alto possível. Por exemplo, 32 bits. A partir dali para baixo, ela pode emular os outros consoles mais antigos. Daí então, se eu criar uma placa de 128 bits, que pode rodar PlayStation 2, Dreamcast, GameCube, Xbox clássico, eu posso, criando uma placa de 128 bits, algum aparelho, ou até mesmo o seu PC que tenha essa capacidade de rodar esses aparelhos, com certeza vai rodar todos os outros consoles abaixo deles de capacidade menor. Entenderam como funciona? E graças a isso, o avanço dos nossos computadores, nós podemos emular todos os videogames neles. Desde os 128 até as gerações mais atuais podem ser emulados se você tiver um computador com uma capacidade muito boa. E graças a isso também, temos os controles, que são semelhantes aos consoles originais, com entrada USB, lembram? Justamente para poder jogar os clássicos e todos os consoles nos computadores. E com o avanço da nossa tecnologia, outras placas que têm o seu próprio sistema de emulação interno foram criadas para emular vários consoles. Um exemplo disso é o MD Play, lembram? Que emula Mega Drive em sua memória. Ou então o Dingo, que emula vários consoles, até 32 bits, lembram? A capacidade deles emula vários consoles. São portáteis que você pode jogar os seus videogames favoritos em qualquer lugar. E eles também podem ser conectados à televisão, que simulam como se fosse um videogame normal, certo? Graças a isso também surgiram os flashcards. Os flashcards são cartuchos que podem ser colocados dentro do próprio console para emular os seus próprios jogos. Com o uso das ROMs, em um pequeno cartãozinho SD colocado nesses flashcards, você pode colocar todos os jogos daquele console dentro dele mesmo, sem precisar usar os próprios cartuchos dele. Esses daqui, por exemplo, é de 3DS e DS, que emulam os jogos, por exemplo, de 3DS ou de DS normal, no próprio console, com o uso das ROMs. Esses são chamados de flashcards, e todos os consoles têm o seu. E isso é foda pra caralho! Nós já vimos que dá pra você jogar qualquer console em seu PC, certo? Certo! E também dá pra jogar no seu celular, certo? Certo! E também vimos que dá pra você jogar os seus jogos através dos flashcards com as ROMs no seu próprio console, seja em cartões, cartuchos ou CDs, respeitando a capacidade de cada console, certo? Certo! Então, para respeitar aquele espírito clássico de se você jogar numa televisão de tubo ou de LCD, se preferir, com o controle sentadinho no sofá, e você não tem dinheiro para gastar com o computador que é caro, você também não consegue ter ou encontrar um console original que já sai caro também, mais um flashcard, ou até mesmo é desconfortável jogar no celular, aí que está a solução, os consoles multi-emuladores de mesa. Ah, meu Deus! Eu quero! São videogames que fazem tudo isso. Eles emulam vários consoles, geralmente por serem bem mais baratos. Eles emulam os consoles antigos, até mais ou menos os 32 bits, à base de cartuchos, como o Game Boy Advance, por exemplo. Possuem hardwares medianos, mas mesmo assim emulam muitos jogos de diferentes épocas. E você tem que apenas baixar da internet as ROMs de cada console e mandar ver. Daí então é só conectar os controles, o fio de saída, a fonte e, é claro, baixar as suas ROMs em cartão SD, colocar no console e mandar ver. O controle parece ser bem confortável, semelhante ao Super Nintendo. Possui LR, possui o A, B, o X, o Y,
que também pode ser os botões de NES com controle turbo ou Game Boy, Start Select, um direcional muito bom, o plástico se assemelha muito ao do próprio SNES, ele também é redondinho no fundo, tornando o próprio controle um pouco menor que o Super Nintendo, mas muito confortável, até mesmo para crianças por serem pequenos. Olha só que bacana! Este aqui, por exemplo, roda Nintendinho, NES, né? O Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear, PC Engine, ColecoVision, Mami, Atari 2600 e muitos outros. Existem no mercado hoje muitos tipos desses emuladores de mesa, uns melhores que os outros, claro, principalmente pela diversidade de consoles que eles emulam. Então, este é o fim. Mas parece que tem mais alguma coisa nessa mala. Outra mala? Mas que coisa! Ahá! Hã? Eu acho que eu já bebi demais por hoje. É. Parou. Mas que coisa bizarra! Parece que isso não vai ter mais fim, não? Pera aí! Olha! Meu Game Boy! E tá novinho! Parece que essa mala tem algum tipo de realidade paralela que me conecta diretamente com a casa do Mario. Cadê o Bobos? Não tá nem na casa dele? Bem, gostaria de agradecer ao Mario do Coleção Nintendo pela enorme doação que acrescentou na minha coleção, como o jogo do Lethal Enforcers com a pistola, o Game Boy Light, né? Ele me doou alguns cartuchos de Game Boy Advance que foram Cats, Dogs, Pokémon Firehead, Medal of Honor, um cartucho original do Famicom do Yoshi's Cookie, junto com o cartucho original do Game Boy preto e branco clássico, né? Do Yoshi's Cookie também. Um outro Game Boy, um joguinho de Game Boy muito bacaninha, né? Do Color. Me dou também o Chopliffer 3 de SNES, né? Como vocês podem ver, alguns controles, um controle alternativo com a entrada original de Nintendinho, um USB de NES, um controle alternativo de Super Nintendo. Ele me deu um Super Nintendo Baby, olha só que legal, né? Um modelo alternativo recalchutado do Super Nintendo. O Geração Next, que é um multi-emulador de mesa, cartucho, né? Do Tartarugas Ninja. Fora também os itens de minha coleção que ele está consertando, como o primeiro que já foi consertado, né? O Game Boy. Olha só que legal como ele está bonitinho e funcionando, né? Com a tampinha aqui do cabo que estava faltando, ele conseguiu uma tampinha. Ele limpou o console que está branquinho, bonitinho. Né? Fora outras coisas que ainda está com ele sendo consertadas. Eu quero agradecer muito ao Claudio Mario, que consertou, né? O conhecido como Dr. Mario. Ele conserta consoles e videogames, ele é especialista em reconstruir os consoles, em alterar os consoles, em fazer conexões HDMI em vários consoles antigos, retrô. Ele também muda a voltagem de fontes, ele faz de tudo que é possível nos consoles, controles, qualquer coisa ele conserta. O cara é um gênio nesse tipo de coisa. E tem um canal que ele demonstra tudo isso. Ele ensina fazendo as conexões HDMI,
Ele ensina a fazer os destravamentos dos consoles, né? Como você adaptar, etc. Adaptação de fios. O cara é um gênio e tá me ajudando pra caramba, só com essa incrível doação que ele fez, né? Eu já fiquei muito feliz por isso. A minha coleção ela se enriqueceu muito mais com todas essas peças que ele me doou e muito mais que virão ainda. Eu só tenho a agradecer. Então se inscrevam lá no canal do Coleção Nintendo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui o símbolo para vocês verem. E eu só gostaria realmente de agradecer. Muito obrigado, Mario, por toda essa rica doação que você fez para o meu canal e para a minha coleção. Então, pessoal, eu fico por aqui com essa minissérie da Mala Cheia de Games. Espero que vocês tenham gostado. Foi fantástico trabalhar fazendo essa minissérie com vocês em 6 episódios. E logo logo vem a próxima minissérie, que espero que vocês curtam também. Temos mais 2 esse ano. E é só isso, pessoal. Quem ainda não assistiu, esse é o 6º vídeo. Tem mais 5 vídeos antes dele. Assistam desde o primeiro episódio. É bem bacana e vocês me ajudam pra caramba. Se inscrevam no canal, quem ainda é novo e não conhecem do meu trabalho. Espero que gostem do conteúdo do canal, pois dá um trabalhão mesmo pra fazer. Eu fiquei meio ausente esses tempos aí. Fiquei quase mais de uma semana sem lançar o último episódio que eu fiquei devendo pra vocês porque tive problemas técnicos. Mas já consegui me ajeitar, beleza? Então, fico por aqui e até mais, pessoal! Ele já foi, homens! Conseguimos o espécime! Alguma coisa não tá me cheirando bem. Bruna!